Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, eu sou Márcio Delfim e hoje abordaremos o tema relacionado à Covid-19 com ênfase especial em vacinas para a Covid-19. E para bater esse papo conosco, nós convidamos a doutora Cristiana Toscano, que é médica infectologista e epidemiologista, professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, especialista em epidemiologia de campo, Centers for Disease Control and Prevention e Economia da Saúde, Universidade de York, Reino Unido, mestre em doenças infecciosas pela Universidade de São Paulo, doutora em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutora em avaliação de tecnologias em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do Grupo Técnico Assessor para Vacinas da Organização Pan-Americana da Saúde, membro do Grupo de Trabalho de Vacinas para a Covid-19 do Grupo Estratégico Internacional de Experts em Vacina e Vacinação da Organização Mundial da Saúde, representante regional da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora Cristiana, primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer imenso recebê-la aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito desse assunto extremamente importante no momento em que vivemos e também para agradecê-la por ter aceitado o nosso convite. Bom, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o vírus e sobre a gênese dessa pandemia. A gente pode dizer que esse é um novo vírus e que ele veio para ficar entre nós? Bom dia, Márcio. Eu é que agradeço o convite. É uma honra para mim poder participar desse podcast, dessa série de podcasts da Exump. E é um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre esse assunto tão relevante e tão importante nos dias de hoje. Então, começando pela sua pergunta, de fato, o coronavírus, né, o novo coronavírus, ele é um vírus de RNA e ele é um vírus que está presente em muitos animais, principalmente mamíferos, mas também aves, e inclusive alguns coronavírus, né, podem também causar infecções, principalmente infecções respiratórias em humanos. Geralmente um quadro leve, um resfriado, passa até desapercebido. Esse novo coronavírus é um coronavírus que, na verdade, ele é muito próximo ao coronavírus que foi o causador da SARS, da Síndrome da Angústia Respiratória Grave, que também causou uma epidemia de dimensões globais em 2002. E, na verdade, ele é decorrente, né, esses novos coronavírus são decorrentes de uma capacidade do vírus se transmitir entre espécies diferentes de animais em função da sua capacidade de mutação e recombinação grandes. Então, esse vírus atual, né, a gente chama de novo coronavírus, a gente chama de SARS-CoV-2, porque ele é bastante semelhante com o SARS-CoV, que foi o denominado SARS-CoV-1, que foi o SARS-CoV associado ao SARS. Então, ambos são coronavírus que fazem parte de uma linhagem genética dos coronavírus chamados de beta-coronavírus de linhagem B. Então, é importante lembrar, né, o SARS-CoV-2 é o vírus e a doença que a gente chama de COVID, vem de Coronavirus Disease, então COVID-19. Por que 19? Porque a doença, que foi um grupo de clusters de casos de doença respiratória aguda grave, né, pneumonia com infecção respiratória aguda grave na China, esses primeiros casos foram de fato detectados no final do ano de 2019. E já em janeiro foi então identificado essa nova espécie de coronavírus, que então a gente denomina de SARS-CoV-2.
E vamos falar um pouquinho de pandemia, né? Então, a definição de pandemia é uma epidemia de dimensões continentais, e nós que trabalhamos com epidemiologia de doenças infecciosas, a gente entende que a gênese de uma pandemia é algo que é recorrente na história da humanidade. Então, desde a época aí da antiguidade, com epidemias de dimensões continentais como a peste negra, ou também chamada de peste bubônica, que ocorreram em vários momentos, né, no mundo antigo, e mais recentemente, principalmente nos últimos 2 séculos, as pandemias são essencialmente causadas por vírus. E essencialmente causadas por vírus como o coronavírus, né, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, vírus que habitam, né, ou que têm seus hospedeiros animais, e em geral nesses animais eles não causam doença, mas que sofrendo mutações e recombinações e reassociações genéticas, ele consegue então passa a infectar através de um novo subtipo viral os humanos. Então isso aconteceu no passado com os vírus da influenza. Então o vírus da influenza é um vírus que tem o que a gente chama de potencial pandêmico importante. Ele é um vírus que novos subtipos virais são monitorados periodicamente e frequentemente ao longo do tempo. E a pandemia da gripe espanhola, né, de 1918 foi causada por, na época, um novo subtipo viral, que era um subtipo H1N1, um impacto importante no mundo inteiro. E depois, no século passado, a gente teve outras 2 pandemias da influenza também. Em 1957, a gripe asiática, depois em 1968, a gripe de Hong Kong. E agora a gente teve também a pandemia da influenza de 2009 e 2010, também causada por um outro subtipo do H1N1. E vivemos agora uma nova pandemia, então, causada pelo SARS-CoV-2. Então, para finalizar, né, respondendo a sua pergunta, sim, esse vírus é um vírus altamente adaptado ao ser humano, e principalmente pelo fato dele ser um novo subtipo viral que tem a capacidade de se transmitir entre humanos de maneira continuada e causar doença entre eles, né, que são requisitos para uma infecção se tornar eventualmente pandêmica, mas ele tem uma capacidade de se perpetuar entre os humanos que é importante, né, e que faz a gente acreditar de fato que ele é um vírus que deve ficar entre nós, de fato, né? Ele não é um vírus que vai embora, ele é um vírus que vai ficar circulando entre os humanos. Por quê? Porque ele tem uma capacidade alta de transmissão. Ele tem uma proporção grande de pessoas que são ou assintomáticas ou o que a gente chama de oligossintomáticos, então que tem poucos sintomas. E essas pessoas, elas estão bem, então em geral estão circulando, estão trabalhando, né, estão em contato com as pessoas e estão, portanto, transmitindo essa infecção para os outros, né, em condições habituais. E uma outra característica especial dessa infecção é que, diferente da maioria das infecções, ocorre a transmissão de uma pessoa para outra antes do aparecimento de sintomas, ou mesmo entre indivíduos, né, a partir de um indivíduo assintomático. Então isso faz com que o vírus tenha uma capacidade de transmissão entre a humanidade, entre a sociedade, de uma maneira bem intensa. Então, de fato, a gente acredita que esse vírus ele está bem adaptado ao ser humano, ele deve permanecer entre nós e, portanto, medidas de prevenção e mitigação dessa pandemia são fundamentais, entre elas as inúmeras medidas de distanciamento social, isolamento e detecção de casos, busca e detecção de contatos e, em algum momento que esperamos que seja logo, as vacinas, que a gente vai falar mais adiante com mais detalhes sobre elas. Perfeito, doutora Cristiana. Eu acho que é importante realmente mostrar esse panorama a respeito do vírus e da pandemia propriamente dita, né? Um outro questionamento que eu gostaria de formular é o seguinte: quanto às principais características da doença, incluindo o quadro clínico, fatores de risco e exames diagnósticos, quais os aspectos mais relevantes que a senhora acha importante ressaltar aqui nesse bate-papo? Bom, essas são questões muito relevantes. Vamos começar primeiro pelo quadro clínico.
Então, a COVID é uma doença que ela está associada a um quadro clínico variado, que ocorre bastante em função de alguns fatores de risco mais importantes que a gente vai elencar na sequência, mas há uma grande proporção, então, de pacientes ou de indivíduos infectados, eles vão evoluir com um quadro leve ou moderado. Então, aproximadamente 80% das pessoas que são infectadas, elas num período aí, em geral, médio, né, um período que a gente chama de incubação, que é entre a infecção e o início dos sintomas, esse período é em geral de 5 dias em média, mas ele pode variar de 1 a 14 dias. Então, 80% desses indivíduos que vão desenvolver sintomas leves ou moderados. A gente tem um grupo de indivíduos que não desenvolvem sintomas, tá? Estimado aí entre aproximadamente 20%, mas ainda tem algumas controvérsias e algumas lacunas de conhecimento referente aos quadros assintomáticos. E esses indivíduos com quadro leve e moderado, geralmente eles têm um quadro de sintomas que dura em torno de 7 dias. Sintomas mais comuns: tosse e febre, nesse período inicial, né, e que a gente chama de fase gripal. A gente tem também observado irritação da garganta, fadiga, né, o cansaço, dores musculares, cefaleia, né, dor de cabeça, anorexia, que é a falta de apetite, e também anosmia, que é a incapacidade de sentir cheiros, e disgeusia, que é a incapacidade de sentir adequadamente o gosto. Então, esses são os sintomas, né, nessa ordem, mais frequentes. Existe uma variação aí da sintomatologia, né? Em geral, ninguém apresenta todos esses quadros, pode estar presente com um ou outros sintomas, mas em geral a mais frequência é relacionada à tosse e à febre. Uma proporção, então, dos infectados, que em geral a população como um todo é de aproximadamente 20%, vai evoluir para uma doença mais grave, que a gente chama que é uma fase respiratória da doença. Essa fase respiratória, em geral, ela tem uma evolução que ela passa desses 7 dias, pode até ser mais precoce, mas em geral a partir do 8º ou 9º dia é que ocorre essa complicação e essa piora. E aí ocorre um comprometimento, então, respiratório e pulmonar, com falta de ar, hipoxemia, né, que é a concentração ou a saturação de oxigênio na hemoglobina, que é mensurada pelo oxímetro, e esse é um fator importante, inclusive, para sugerir o prognóstico e orientar condutas de quando internar. Então, em geral, a recomendação de que se a oximetria indica uma saturação do oxigênio menor que 94%, é um dos critérios para a internação. E existe um comprometimento respiratório que é bastante evidente na tomografia de tórax. Então, a tomografia pulmonar, ela avalia lesões pulmonares características da COVID, do comprometimento pulmonar respiratório da COVID. E existe uma classificação aí radiológica que determina a partir da tomografia, o percentual de acometimento respiratório, né, pulmonar. Então, também existe uma indicação de que se o percentual de acometimento é de 50% ou mais, uma orientação e recomendação de hospitalização. Uma parte também desses pacientes vai então evoluir para maior gravidade ainda e de uma duração maior da doença, que a gente chama de fase 3 ou uma fase inflamatória sistêmica. E essa fase ela requer uma hospitalização mais longa, e nessa fase existe aí um comprometimento renal, comprometimento vascular, comprometimento encefálico, e aí existem várias complicações que podem ocorrer progressivamente. É importante lembrar que, do ponto de vista de transmissibilidade, essa doença, né, um indivíduo infectado, tanto
o que está com quadro clínico exacerbado e evidente, quanto o indivíduo que tem uma infecção assintomática são capazes de transmitir a infecção para uma outra pessoa. Essa transmissibilidade, que é o período de transmissibilidade, ela inicia 2 dias antes do indivíduo apresentar sintomas, para aqueles que vão apresentar sintomas, e ela pode ocorrer por até 14 dias após o início dos sintomas, em média. Obviamente, quem tem um quadro mais grave, em geral, ele permanece infeccioso, né, ou com a capacidade de transmitir por um período mais longo, e quem tem um quadro mais brando ou mais leve, ele tem uma capacidade de transmitir que, em média, vai até 7 dias após o início dos sintomas. Então, isso é muito importante porque isso vai determinar as orientações relacionadas a isolamento, quanto tempo cada pessoa, né, quando diagnosticada ou quando iniciados os sintomas, deve ficar em isolamento, e a quarentena do contato. Então, isolamento é o termo que a gente dá para um indivíduo que é um indivíduo infectado, que a gente sabidamente infectado com sintomas ou sem sintomas, então ou com o exame positivo ou com os sintomas aguardando exames, por exemplo. Ele vai ser isolado. Quarentena é o nome que a gente dá para um contato de um caso. Então, ele teve contato com um caso, a gente ainda não sabe se ele vai ser infectado ou foi infectado ou não, mas para se quebrar a cadeia de transmissão é fundamental que o contato de um caso que teve contato durante o período de transmissibilidade e teve um contato de risco, portanto tem uma série de requisitos aí, tem que ter um contato próximo, menos de 2 metros, sem a proteção adequada, se for no ambiente fechado o risco é maior. Esse contato, então, ele tem que ser identificado e tem que ser quarentenado por um período também suficiente para identificar quem pode ser, então, indivíduos que estão transmitindo a doença. Quanto a fatores de risco, a gente tem vários fatores de risco. Um fator de risco importante, principal, é a idade. Então, a gente sabe que idades progressivas, e aí especificamente a partir de 60 anos a gente tem uma progressão bastante alta do risco para doença grave e do risco para mortalidade. Então, por exemplo, indivíduos aí acima de 70 anos têm 60% de risco, aí, se a gente falar em uma probabilidade percentual, de evoluir para doença grave e 20% de risco de evoluir para óbito, e isso é progressivo, quanto maior a idade, maior esse risco. Outras condições que colocam o indivíduo sob risco para evolução grave e para óbito são doenças como doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças renais crônicas, tabagismo, obesidade, e em muitos países a gente tem observado um risco maior entre homens quando comparado com mulheres. Então esses são fatores de risco importantes que colocam os indivíduos sob maior risco para uma evolução mais grave. Bom, em relação aos testes diagnósticos, esse é um outro assunto bem importante. Nós temos vários tipos de testes que têm utilidades e devem ser usados em momentos diferentes. Então, vamos começar com o PCR. O PCR é um teste diagnóstico de infecção de fase aguda. Na verdade, o PCR é um Polymerase Chain Reaction, é uma reação em cadeia da polimerase que detecta fragmentos do RNA viral. Então, ele, em geral, ele é utilizado para diagnóstico de infecção aguda e, portanto, detecção de quem é que tem infecção aguda e que pode estar transmitindo a doença. É importante lembrar que esse teste, ele, assim como todos os outros testes, a acurácia do teste, quer dizer, a capacidade de ele dar resultados corretos, varia muito em função de uma série de coisas. Varia em função do tipo de material que é utilizado. Então, lembrando, esse é o teste do SWAB, né, que é o cotonete, que colhe material tanto da nasofaringe quanto da orofaringe. Então, tem uma inserção
pela narina, uma inserção pela garganta, para escolher o material combinado naso-orofaringe. Então, o tipo de material vai influenciar na acurácia do teste. E, acima de tudo, o tempo, o período de tempo no qual esse teste é realizado vai influenciar na acurácia do teste. Então, é importante lembrar que, após o início dos sintomas, esse teste deve ser feito pelo menos 3 dias após o início dos sintomas. Por quê? Porque se ele for feito muito cedo, logo após o início dos sintomas, existe uma grande chance de que esse teste possa ser um falso negativo. Pode ser que exista infecção, que o vírus esteja se replicando, mas que o teste não é capaz de detectar ainda, porque existe uma concentração de partículas virais ainda muito pequena. Então, o período ideal é a partir do 3º dia, entre o 3º e até o 7º dia é o período ideal para se realizar o PCR. E os testes sorológicos? Os testes sorológicos é um outro tipo de teste. Ele é baseado na detecção de anticorpos. Então, lembrando, os anticorpos são proteínas, substâncias que são produzidas pelo nosso corpo em resposta a uma infecção. E esses anticorpos, eles levam um tempo para serem produzidos após a infecção aguda. Então, ela não tem utilidade para indicar se a pessoa está com infecção aguda e nem se ele está transmitindo. Ao contrário, geralmente, inicialmente a gente tem, o corpo produz um tipo de anticorpo denominado IgM, que é um anticorpo de fase aguda, que em geral começa a ser detectável e a ser produzido a partir aí do 7º dia após a infecção. E o IgG, que é um anticorpo de fase mais crônica, ele também começa a ser produzido aí a partir do 10º dia, mais ou menos, mas a gente entende que a concentração do IgG geralmente ela é mais alta e passível de ser detectada aí a partir do 15º dia. Então, na verdade, o teste sorológico de IgG ou IgM, existem alguns testes combinados, inclusive IgG e IgM, eles devem ser feitos após a infecção aguda, e eles na verdade, eles são feitos cada vez mais eles são feitos para fins epidemiológicos, para tentar identificar a proporção da população que já foi exposta ao vírus, mas existem ainda uma série de lacunas do conhecimento e evidências recentes de que algumas pessoas, e principalmente as pessoas assintomáticas ou oligossintomáticas, ou produzem anticorpos em títulos baixos, ou eles têm um decaimento desses títulos de anticorpo nos meses seguintes. Lembrando que a gente produz anticorpos para várias proteínas virais ou contra várias proteínas virais. Então, existe também uma outra complicação, que existem anticorpos que detectam a proteína M, outra que detecta a proteína S, outra que detecta a glicoproteína RBD, que são partes diferentes do vírus. Então isso a gente está, assim, a comunidade acadêmica está tentando entender ainda o que representa e como isso representa o total de pessoas que de fato foram infectadas. Então existe uma proporção de pessoas que podem ter sido infectadas, mas que não são captadas por alguns desses testes sorológicos. E por fim, a gente tem também os testes de antígeno. São testes mais recentes que eles detectam antígenos virais. Então, eles são equivalentes ao PCR do ponto de vista de finalidade. Então, a gente usa eles para detectar infecções agudas. No entanto, eles têm uma acurácia, uma sensibilidade, portanto, uma capacidade de detectar uma verdadeira infecção menor do que o PCR, mas tem grande utilidade porque elas são feitas de maneira muito mais rápida, é um teste mais barato, é um procedimento mais simples, então dá para ser usado de maneira em ampla escala e de uma maneira mais ágil, que orienta principalmente tomadas de decisão de saúde pública e estratégias populacionais na comunidade. Maravilha, doutora Cristiana. Então fica aí o recado para os nossos ouvintes ficarem atentos aí às principais características da doença. Outra questão que eu gostaria de abordar é a seguinte: quanto às medidas de prevenção, como nós ainda não temos um tratamento específico para a Covid-19, as medidas de distanciamento social são as mais importantes para controlar a pandemia. Quais as perspectivas sobre a manutenção dessas medidas
e o avanço em relação ao desenvolvimento de vacinas para a Covid-19? Bom, rapidamente eu acho que é importante relembrar as questões do isolamento. Eu já mencionei a diferença, né, do que é o isolamento e do que é a quarentena, mas do ponto de vista prático, os dois têm a mesma função, que é o quê? Numa doença infecciosa, para você interromper a transmissão dela numa comunidade e, portanto, né, a continuidade da epidemia, você tem que quebrar as cadeias de transmissão dessa doença. Então, quebrar essas cadeias de transmissão significa o quê? Interromper a transmissão de uma pessoa para outra. As medidas de distanciamento social geral na população, elas de fato têm essa função. Então, nos momentos em que elas são implementadas, em geral são momentos de crescimento exponencial da epidemia, em que apenas as medidas individuais de prevenção da transmissão secundária não são suficientes. Mas é importante lembrar que é um tripé, né? As medidas a gente chama de medidas não farmacológicas para prevenir e para mitigar a pandemia, ela é baseada em um tripé que envolve 3 ações. Primeiro, isolamento, identificação, detecção, né? E isolamento dos casos. Segundo, busca de contatos e quarentena dos contatos dos casos. E terceiro, as medidas de distanciamento social amplas na população. Então, essas 3, mesmo agora, em momentos em que, a partir do momento em que ocorra a redução da transmissão na população e as medidas passam a ser flexibilizadas, né, que deveria ser o momento em que essas medidas são flexibilizadas, as medidas de identificação dos casos e seu isolamento e as medidas de busca de contatos e sua quarentena são super importantes, continuam sendo super importantes. E isso é muito relevante, por quê? Porque nesse momento em que, vamos dizer que é o primeiro ciclo da doença, né, a gente chama de primeira onda, se reduz, existe, né, a gente já tem evidências de outros países, a tendência de ocorrerem surtos e eventualmente uma segunda ou terceira onda. Vários países europeus e asiáticos agora estão experienciando a segunda onda. Por quê? Porque a gente ainda tem, mesmo após uma infecção de grande magnitude na primeira onda, uma grande proporção da população que ainda é suscetível. Então, essas ondas e esses surtos vão ocorrer. Então, essas atividades de detecção, isolamento e busca de contatos e quarentena são fundamentais. E aí, uma informação que eu acho que é importante, até para individualmente a gente saber, né, entre nós e entre nossos contatos, por quanto tempo eu devo ficar isolado e por quanto tempo um contato deve ficar isolado. Bom, isso depende de alguns critérios que a gente já falou rapidamente, que são o período de incubação, o período de transmissibilidade e o período de sintomas. Então, juntando um pouco essas 3 informações, a gente tem as recomendações que são as seguintes. Indivíduos que têm um quadro leve a moderado, né, então que não são hospitalizados, que são indivíduos que têm um quadro com acompanhamento ambulatorial ou mesmo com poucos sintomas, ele deve ficar isolado a partir do início dos sintomas por 10 dias, sendo que pelo menos dentre esses 10 dias, 24 horas sem febre e sem uso de antitérmicos, né, e com uma melhora progressiva dos sintomas. Então, reparem que essa recomendação, isso é atual, é recente, é do último mês praticamente, porque antigamente se recomendava um novo teste e quando 2 testes consecutivos fossem negativos, se retirava do isolamento. O que a gente observou? A gente observou que existem pacientes que eles permanecem com PCR positivo por mais tempo. No entanto, após os 15 dias, quase nenhum desses pacientes, né, 95% desses pacientes já não transmitem mais. Então, o PCR pode estar positivo, mas são partículas virais que estão lá que não são replicantes, então não tem capacidade de infectar e de transmitir a infecção para uma nova pessoa. Então, isso sugere, em função disso, que essas recomendações de término do isolamento, né, tanto para o caso quanto para um contato de caso, podem ser feitas com base nesses critérios que a gente chama de critérios clínicos aí de evolução e de tempo desde o início do sintoma ou diagnóstico. Para casos graves, a gente tem a evidência, e principalmente
casos graves ou indivíduos, mesmo que tenham um quadro oligossintomático ou assintomático, mas indivíduos imunocomprometidos, eles tendem a permanecer infecciosos, né, e a transmitir a infecção por um período maior, até pela grande quantidade viral, né, pelo acometimento mais grave. Então, para esses casos graves, a recomendação e essa recomendação é internacional, tanto da OMS quanto de agências europeias e americanas, e a nossa agência também, a Anvisa, em relação à abordagem de casos. Então, para esses casos graves, 15 dias, né, desde o início dos sintomas, lembrando que depois de 15 dias, e também com essa questão, né, pelo menos 24 horas sem febre e melhora dos sintomas durante esse período. E só para finalizar, é importante lembrar então que quando a gente fala de contatos, a gente está falando de quem é que são esses contatos, né? Então, quando a gente tem, né, um indivíduo que é identificado como um PCR positivo ou tem sintomas e vai testar e está aguardando o resultado, é importante muito rapidamente, até porque a gente sabe que 2 dias antes de iniciar sintomas já está sendo transmitida essa infecção. Então é muito importante identificar quem são os contatos, as pessoas que tiveram contato, que a gente chama de uma exposição de alto risco, um contato próximo. Isso implica em um contato de menos de 2 metros por mais de 15 minutos, ou que tenha tido contato físico, né, próximo, contato direto com a pessoa, ou contato direto com secreções de uma pessoa, né, por exemplo, uma tosse, ou gotícula, ou secreção produzida por uma pessoa infectada, que tenha estado num ambiente fechado durante mais de 15 minutos, mesmo com máscara, e se for o caso de um profissional de saúde, ou um profissional prestando cuidados, né, a um cuidador, por exemplo, que tenha tido uma quebra da proteção recomendada, que são os equipamentos de proteção individual em ambientes de saúde que são recomendados. Esses são considerados contatos de risco e eles têm que ter ocorrido num período de infecciosidade, né? Que é no período em qual a pessoa está transmitindo a doença, portanto, 2 dias antes do início dos sintomas até pelo menos 7 dias após o início dos sintomas. Então, todo mundo que teve contato com o indivíduo confirmado, né, ou com sintomas que cumpram com essas características deve ser considerado um contato de risco. Esses indivíduos devem ficar em quarentena, portanto, também isolados em casa, sem contato com outras pessoas, porque eles podem estar incubando a doença e podem, portanto, passar a transmitir a doença mesmo sem saber. Então, é importante que essas pessoas também cumpram o isolamento por pelo menos 7 dias e a partir do 3º dia, se tiverem a possibilidade, pode fazer o exame de PCR para identificar a presença de partículas virais e, portanto, a confirmar o diagnóstico se tiver sintomas ou se não tiver sintomas também a partir do 3º dia. Então, acho que isso são questões bastante importantes relacionadas ao isolamento e à quarentena, que eu acho importante a gente ressaltar aqui. A questão do distanciamento social é um ponto que ainda gera uma certa polêmica, né? E por isso que é importante a senhora mostrar esse panorama, trazer essas informações para os nossos ouvintes. Por fim, doutora Cristiana, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito das vacinas. A senhora participa do grupo da OMS que acompanha o progresso dos estudos em andamento e elabora recomendações sobre estratégias e políticas de vacinação para a Covid-19. Como está a situação atual do desenvolvimento e avaliação de vacinas contra a Covid-19 no mundo? Bom, em relação a vacinas, né? Eu tenho um viés, eu trabalho com vacinas há muitos anos, eu sou infectologista e epidemiologista e minha área específica é
o estudo da transmissão de doenças infecciosas e, em particular, as doenças preveníveis por vacinas e muito também toda a questão de estratégias de vacinação, avaliação de impacto de vacinas e tudo mais. Trabalho nessa área já há mais de 20 anos e tenho uma experiência internacional e nacional com várias agências de saúde pública de alguns países, né, dos Estados Unidos e internacionais também aqui no Brasil. Então, assim, nosso trabalho no grupo da Organização Mundial da Saúde, ele é um grupo estratégico que trabalha, né, acompanhando os estudos, as evidências, os estudos clínicos de vacinas e os aspectos epidemiológicos da doença, e com base nisso, e também se valendo de modelagens matemáticas, por exemplo, e de outras informações, a gente recomenda e propõe estratégias e políticas de vacinação para diversas doenças. E aí tem um subgrupo trabalhando com cada doença, e existe então esse subgrupo para a COVID, especificamente, foi conformado no final de maio, e a partir do início de junho a gente já começou a trabalhar. Então isso foi uma situação atípica também, porque na verdade, a conformação desse grupo, em geral, ela ocorre após o término dos estudos clínicos, quando uma vacina é registrada e já licenciada para uso. Nesse caso, tentando agilizar o processo, né, a Organização Mundial da Saúde já conformou esse grupo num período anterior, quando as vacinas estavam iniciando os estudos de fase 3, exatamente para a gente trabalhar meio em paralelo para tentar ser mais eficiente e avançar mais rápido nesse processo. Então, como está a situação atual em relação às vacinas, né? Bom, muito se evoluiu, muito se avançou. A gente, de fato, tem uma situação aí sem precedentes, né, no quesito da desenvolvimento e estudos de vacinas para a Covid. Em geral, uma vacina, a gente tem ouvido falar muito, né, tá na mídia e na imprensa, da dificuldade, da complexidade de desenvolvimento de vacinas, e que é um processo longo e que de fato envolve, em geral, um período aí de pelo menos 10 anos, né, para desenvolver uma vacina. Por quê? Porque o processo de desenvolvimento de vacinas, ele implica, né, o que é uma vacina? A vacina, na verdade, é uma estimulação do organismo no sentido de desenvolvimento de uma proteção, que pode se dar tanto da forma de proteção por anticorpos, né, como a imunidade humoral, e em geral também acoplado à proteção celular, né, imunidade celular. E então existe um processo inicial que é a identificação de um antígeno, né, de uma molécula antigênica, que é uma substância, em geral uma proteína, que é capaz de estimular a produção de anticorpos específicos contra ele e que sejam parte, então, do vírus ou de uma bactéria, de um agente infeccioso, e que esse anticorpo estimulado seja um anticorpo neutralizante capaz de impedir a infecção. Enfim, tem uma série de mecanismos possíveis, mas esse é o conceito por trás de uma vacina. Então, o desenvolvimento de vacinas, ela implica numa etapa pré-clínica, que a gente chama, né, que são os estudos laboratoriais, a identificação dessa molécula antigênica, e aí testes laboratoriais para se avaliar se essa molécula antigênica, de fato, ela é capaz para estimular a imunidade. Depois, em geral, envolve testes em animais, né, para avaliar tanto essa capacidade da produção de anticorpos quanto segurança. E só depois dessas etapas pré-clínicas em laboratório em animais é que, então, existe a possibilidade de avançar para o que a gente chama de etapa clínica. A etapa clínica nada mais é do que os estudos realizados aí já em seres humanos, voluntários. Então, lembrando que é uma tecnologia de saúde que tem o objetivo de prevenir uma doença em indivíduos saudáveis. Então, não pode haver nenhuma dúvida quanto à segurança dessa tecnologia. Então, existe uma preocupação muito grande com a segurança, e isso é avaliado em todas as fases dos estudos clínicos, que são 3. A gente tem a fase 1, a fase 2 e a fase 3. A fase 1 é a primeira das fases dos estudos clínicos, envolve um número reduzido, em geral dezenas de participantes, voluntários, adultos, saudáveis, e ela tem o objetivo de avaliar, primeiro, segurança contra eventos mais importantes e potenciais eventos graves adversos nesse grupo,
E depois avaliar também a produção de anticorpos nesses indivíduos. Então, se de fato essa vacina, candidata à vacina, resulta na produção de anticorpos em níveis adequados. Sendo aprovado na fase 1, segue para a segunda etapa, que é a fase 2. Então, a fase 2 dos estudos clínicos, ela já envolve, em geral, centenas de participantes, né, 100, 200. Às vezes ela é o que a gente chama randomizada, então às vezes ela também inclui um grupo de comparação em que há um sorteio de quem vai receber a vacina e quem não vai receber a vacina, e quem não recebe a vacina recebe um placebo, uma outra substância inerte, para não ter... para não ter a possibilidade de uma apresentação para a pessoa saber se ela está tomando e que ela não está recebendo ou não está recebendo, né? E nessa etapa também se avalia o que a gente chama de imunogenicidade, né? A produção de anticorpos, títulos de anticorpos. Em geral, nessa etapa é que se define doses. Então, número de doses, concentração, e se avalia efeito dose-resposta em relação à produção de anticorpos, e de novo a segurança. Então, importante lembrar, né, considerando o que a gente está mencionando até agora, que os estudos de fase 1 e fase 2 não avaliam a eficácia, eles avaliam a produção de anticorpos, a imunogenicidade. A tradução de fato em se esses anticorpos produzidos vão de fato se traduzir na produção de proteção contra a doença, né, que é o que a gente chama de eficácia, isso só é avaliado nos estudos clínicos de fase 3. Por isso que a gente fala da importância tão grande dos estudos clínicos de fase 3. E aí sim, para vacinas, os estudos clínicos de fase 3 são estudos que avaliam milhares de participantes, em geral aí 10, 30, 40 mil para os estudos de vacina contra a Covid, em vários países do mundo. E de uma forma bastante padronizada, no sentido de ter um sorteio, o grupo controle, o grupo que recebe a vacina, o segmento ao longo do tempo, né? Esses grupos, ambos os grupos vão ser então naturalmente expostos ao vírus que está circulando na comunidade, um dos motivos pelo qual a gente tem tantos ensaios clínicos de fase 3 sendo realizados no Brasil, porque o Brasil, neste momento, né, agora em setembro de 2020, tem ainda bastante circulação viral. E a gente vai acompanhar então esses indivíduos ao longo do tempo, e por isso que esses estudos são mais longos, né? Impossível fazer um estudo de fase 3 em menos de 6 meses, porque a gente tem que acompanhar eles ao longo do tempo e ver, além da produção de anticorpos, novamente, de fato, a proporção de indivíduos em cada grupo que desenvolveu a doença. E a razão dessa proporção vai resultar na medida de eficácia. Então a gente tem um percentual de proteção, que é a eficácia, que deriva dessa razão, dessa proporção. Então, o que a gente tem hoje em dia? Hoje em dia a gente tem, né, agora início de setembro de 2020, é importante ressaltar porque isso a gente está avançando aí, a cada semana a gente tem atualização e a gente tem um número maior de vacinas candidatas em avaliação. Mas hoje a gente tem 145 vacinas candidatas em estudos pré-clínicos e a gente tem 35 vacinas candidatas em estudos em humanos, né, em quaisquer das etapas clínicas, sendo dessas 9 que já iniciaram ou estão iniciando os estudos de fase 3. Então, de fato, a gente tem uma situação bastante interessante, no sentido de a gente tem 9 vacinas candidatas iniciando ou já em estudos de fase 3, mas de maneira importante a gente tem, dentre essas, vacinas utilizando tecnologias de desenvolvimento de vacinas diferentes. Então a gente tem uma chance grande, né, maior de que de fato a gente possa ter uma ou eventualmente mais de uma vacina que se mostre eficaz e segura nos estudos de fase 3. Então a gente trabalha aí com uma perspectiva otimista de que talvez até o final do ano, com o término de alguns desses estudos de fase 3, a gente tenha resultados positivos, e se de fato isso acontecer, a gente tem uma perspectiva otimista que no primeiro trimestre de 2021 a gente possa ter de fato uma vacina ou mais de uma vacina
disponível para utilização populacional em larga escala, né? Depois dos processos de ampliação da produção, controle de qualidade, registro, distribuição e tudo mais. Então, é uma perspectiva otimista, mas é claro que a gente, de fato, depende do andamento dos estudos clínicos e dos resultados desses estudos clínicos, e nesse meio termo a gente já está trabalhando com o planejamento das estratégias de vacinação, priorização, entendendo que a gente não vai ter quantitativo de vacinas de uma vez só, né, para toda a população que vai necessitar de vacinas, então que essa distribuição vai ser faseada ao longo do tempo, e uma série de outras incertezas que a gente ainda vai ter que entender melhor com o passar do tempo. Bom, antes da gente concluir, eu gostaria de agradecer mais uma vez, senhora, por ter aceitado o nosso convite e por ter nos brindado com seu profundo conhecimento a respeito desse tema extremamente importante no momento em que estamos vivendo. Obrigado mesmo, doutora Cristina Toscano, pela sua participação, e eu gostaria que a senhora deixasse para os nossos ouvintes uma última mensagem. Então eu acho que para concluir, eu acho que uma mensagem de esperança, né? A gente está de fato evoluindo e avançando bastante no sentido de desenvolvimento de tecnologias, de vacinas, de terapêuticas, mas também uma mensagem de cautela. De fato, as medidas, né, de distanciamento social, as medidas não farmacológicas, elas são fundamentais, elas não vão simplesmente deixar de existir, mesmo quando uma vacina seja disponível e seja utilizada, porque a gente tem um processo aí de ampliação da cobertura vacinal, de escalonamento faseado da vacinação em função do quantitativo de doses que vai ser disponibilizado ao longo do tempo, né, e produzido ao longo do tempo no ano que vem. E a gente tem também questões que a gente ainda não sabe, relacionadas a qual vai ser a eficácia da vacina, ao fato de quais vão ser os grupos que vão poder ser vacinados, né, também em função dos resultados dos estudos clínicos. Então a gente tem de fato a perspectiva de que em 2021 a gente vai possivelmente ter uma vacina, mas a gente ainda vai ter que coexistir com esse vírus circulando na população, e provavelmente em etapas, né, em ondas ou em pequenos surtos que vão ocorrer, e a situação epidemiológica do momento e de cada local vão nortear as medidas de distanciamento social que devem ser necessárias e vão continuar sendo necessárias, né, devem continuar sendo necessárias no ano que vem em determinados momentos, né, e estruturado aí nesse tripé que eu mencionei, né, a identificação, isolamento dos casos, a busca dos contatos e a quarentena dos contatos e as medidas de distanciamento social de maneira estruturada e articulada. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo sobre esse tema, apresentando algumas evidências científicas recentes, né? Reiterando que a gente está aprendendo com o passar do tempo, né? Então, enquanto comunidade científica também, a gente ainda tem muitas lacunas no conhecimento que estão sendo estudadas e que espero que sejam preenchidas, e aspectos que a gente ainda não conhece e que são muito importantes venham a ser esclarecidos, né, nos próximos meses. E claro que toda essa produção de conhecimento e a aplicação desse conhecimento na prática, né, pela sociedade, por gestores de saúde, pelos diversos setores da sociedade e da comunidade são muito importantes para a gente conseguir minimizar o impacto dessa pandemia da melhor forma possível. Um abraço. Obrigada. Finalizamos aqui mais um episódio do ESUMPcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.